Excelente.com. E agora eu vou te fazer uma pergunta, Zé. Você tocou num ponto tão importante há um tempinho atrás, que é a naturalidade com que na aula, por exemplo, você cita uma lei, e o pessoal acha que você está lendo e não está, você já decorou a lei. E eu sinto que a galera, quando estuda toda essa parte da legislação, a LDB, né, todas as leis que tem dentro da educação, o pessoal às vezes tem muita dificuldade nisso, né? Sim. Em decorar aquelas leis, Sim, entender. sim. E eu vejo que muitas das vezes você acaba contextualizando isso, né, trazendo para a vida, para a sala de aula, Esse é o jeito. aplicando aquilo ali para poder o nosso aluno entender melhor. Eu acho que isso é um grande diferencial nas suas aulas, por isso que eles gostam tanto. E eu queria te perguntar, o aluno que está começando hoje, que quer fazer concurso público e tem essa dificuldade nas leis educacionais, né, como começar a tomar um gosto pelo aquilo ali, como estudar aquilo, porque eu vejo que é uma coisa que você ama, né? Você falou já várias vezes, aquilo é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo ensinar, né? E o aluno que tem dificuldade nisso, que fala assim, cara, eu não consigo ler esses artigos todos, eu não consigo. Como dar o primeiro passo? Porque a gente sabe que é constância, né? Qual é o primeiro passo? Comprando o curso da prova. É o primeiro passo. Já fica a dica. Vamos até deixar o link aqui embaixo. Comprando o curso da prova, é a melhor, é a melhor forma. Mas e não é brincadeira, não. Mas enfim, para quem está começando agora, eu vou dizer como eu comecei estudando lei. Cada vez que eu pegava um artigo e eu não conseguia entender aquele artigo, não fazia, porque não faz sentido realmente na nossa cabeça, porque a lei não foi feita para a gente entender. Esse é o primeiro ponto. Então, não foi feita para a gente entender. E aí, isso é tão verdade, que você pode perceber que algumas disciplinas muito importantes na educação básica foram retiradas. Por exemplo, educação moral e cívica. Porque a gente entendia tranquilamente bem, por exemplo, sobre os nossos direitos dentro da Constituição. Então, é mais fácil tirar para a gente não entender dos nossos direitos. E a lei, de fato, não é para a gente entender, porque tem uma linguagem muito rebuscada, muito refinada, que não é a nossa linguagem habitual. Então, o que eu comecei a fazer, a primeira coisa que eu fiz, você não vai acreditar, eu comprei livros de direito, te juro, e um dicionário de direito, para começar a entender cada linguagem ali dentro. E aí depois eu comecei nessa de traduzir os artigos de forma que eu entendesse. E foi isso. Quando eu percebi, qualquer coisa que eu começasse a ler dentro né, do direito da educação, era muito tranquilo para mim. Mas só que eu tive que fazer um movimento de sentar e entender cada termo. O que era um artigo, o que era um inciso, o que era uma emenda complementar. O que é uma jurisprudência? O que é uma jurisprudência? Eu tinha que entender. Eu tinha que entender essas coisas, porque não fazia o menor sentido na minha cabeça. E a partir É do uma momento que eu linguagem que foi o que você comecei... falou, não está no nosso dia a dia, não está na escola, não está em lugar nenhum. Não tá. E aí, a partir do momento que eu comecei a estudar sobre essas coisas, que eu fui tomando mais gosto ainda, e aí quando eu percebi, eu estava lendo a LDB de forma escorreica, já daqui a pouco eu passei para o ECA, daqui a pouco eu passei para a Constituição, e quando eu vi, eu estava dando aula. Aí eu comecei a dar aula, assim, porque um professor faltou, e aí acabou que fui ficando, e quando eu me dei conta, eu estava sendo já chamada para outros lugares para poder trabalhar com isso. Nem eu mesma acreditei que quando eu comecei a estudar para concurso, que aquilo poderia ser revertido de uma outra forma para mim, que não apenas o concurso público, para que eu fizesse o concurso público. E foi assim que eu comecei. Então, hoje em dia, quando alguém fala assim, Gisele, preciso que você dê a lei tal, né? Eu não sei nada sobre a lei tal. Aí eu pego a lei tal, aí eu sento, me debruço naquela lei, pego o dicionário, que tem às vezes um termo que eu não saiba, e eu começo a estudar sobre aquilo, ler, e aí eu vou pegar um artigo, e vou pegar um autor que fala sobre aquilo, então eu vou mergulhar dentro daquela lei. Até chegar ao ponto que eu não preciso mais da lei, eu vou falar sobre a lei. Já vai natural. Já vai natural. E isso, quando a gente fala para eles, o curso do Aprova, por exemplo, é claro que não é o único, existem outros cursos, mas o nosso papel dentro do Aprova Professores é justamente mastigar isso para eles, Sim, né? sim. Então, imagina o trabalho que ele teria pegar todas as leis, pegar um dicionário, fazer isso. Talvez a preparação dele ia ser uma preparação muito longa. Muito longa. Muito longa. Então, a gente já faz esse trabalho, né? Sim. No caso, eu na matemática, você nas leis educacionais, Sim. já pega aquele conteúdo ali
já vê como é que aquilo ali cai em prova, já direciona para ele como é que aquilo cai em prova, justamente para a gente ser um facilitador nesse processo, né? É o que eu falo. As pessoas perguntam, eu preciso saber os artigos de cor e salteado? Não, você não precisa saber. Essa função é minha. Eu tenho que saber. Eu estou dando aula para vocês, eu tenho que saber os artigos, a lei de cor e salteado. E não sei todas, né? Uhum. Não sei todas as dentro de educação de cor e salteado. Mas o meu papel é, como é que eu vou explicar? É diminuir essa quantidade de estudos que você teria que ter para poder aprender, sei lá, sobre LDB. E aí eu tento mostrar para o aluno o seguinte, que eu sempre falo, as leis, elas se coadunam, elas conversam o tempo todo. Então tem muita coisa na LDB que você consegue matar dentro da Constituição. Da mesma forma que tem muita coisa na LDB que vem trazendo no ECA. Então, às vezes, você fica estudando LDB, ECA, Constituição, às vezes não precisa de tudo isso, porque tem muitos artigos que vão se complementando, e aí vão mostrando um linkado ao outro. Acho que vai ficando um pouco mais fácil o entendimento, sabe? Então, por exemplo, dando um exemplo aqui, artigo 12 da LDB, né, inciso 8º, junto com o artigo 56 do ECA. Estão falando da mesma coisa, só que a forma de falar que é diferente. Então, eu tento mostrar para o aluno que não necessariamente ele tem que ficar em cima do ECA, em cima... Dá para a gente criar caminhos aí, né, digamos assim, para poder chegar àquele conhecimento sem que necessariamente você tenha que se debruçar tão fervorosamente sobre uma lei específica. Você vai pegando atalhos, vamos dizer assim, né? Você vai Atalhos, pegando, você fala, isso aqui é a mesma coisa que isso, Exatamente. você vai economizando tempo, e o Exatamente. nosso papel é justamente trazer para ele ali, né? Como é que eu vou dizer? Um desenho, Sim. um esquema Sim. que mostra, galera, tá vendo isso aqui? É igual a isso aqui. Sim. E aí você vai economizando tempo, né? Às vezes, com uma explicação, você mata o que você disse, o que está na Constituição e o que está no ECA, o que está na Constituição, Sim. e você vai fazendo links, né? E foi aquilo que você falou agora há pouco. Eu acho que a melhor forma da gente explicar a legislação educacional é levando para o dia a dia da pessoa. E aí, por exemplo, se você for explicar, não sei, alguma coisa falando a gestão democrática, fala gestão democrática dentro do ensino, de onde você vive, né? Uhum. Se eu for explicar a respeito de educação especial, fala a respeito da educação especial que está acontecendo ali na sua sala, de inclusão, né? Então dá para você falar tudo de legislação utilizando a sala de aula da pessoa como exemplo. Não teve aquele momento que aconteceu isso, né? Porque todos os episódios que eu passo, já passei em sala de aula, todo mundo já passou nas suas salas. Uhum. Então eu sempre falo, então, não tem quando acontece isso na sala de aula? É sobre isso que esse artigo está falando. Então, acho que dá para a gente explicar legislação de uma forma mais, não sei, trazendo cada vez mais para o nosso cotidiano. Aí eu acho que as pessoas entendem muito melhor. Isso não só facilita a aprendizagem, como é mais prazeroso também, né? A pessoa entende ali e traz para o contexto dela. Jamendo.com